A graça e a paz, meus amados. Como vocês estão vendo, hoje nós estamos no templo para a gravação desse vídeo. O desejo do nosso coração é que todos estejam bem. E aqueles que estão enfrentando a luta, a batalha, que o Senhor possa estar sustentando. No final desse vídeo nós vamos estar orando, apresentando diante do Senhor a vida daqueles que têm buscado ao Senhor, têm dado atenção devida à palavra do Senhor. Então nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra de Deus. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, diz a Bíblia: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é riquíssima, e ela tem o poder de fazer transformação, de trazer uma transformação sobre a nossa vida que jamais imaginamos. É o que acontece com o profeta Jeremias. Até então ele não havia experimentado esse chamado de Deus. O profeta chega no templo em Jerusalém e entra no templo como um judeu para oferecer ali as suas orações, mas ele é surpreendido. O que acontece muitas vezes, meus amados, é que nós vamos para o templo com a fé do profeta Isaías até aqui, uma fé ortodoxa, uma fé de repetições, mas Deus age de forma surpreendente. Vamos olhar a partir do primeiro verso, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias foi um grande rei, um rei que trouxe ao povo de Israel vitórias, conquistas. Ele construiu um modo novo de guerrear, de defender o seu povo, e o povo viveu de uma forma tranquila, descansada, porque o exército do rei Uzias era um exército vencedor. Mas o rei morreu. Muitas vezes na vida as coisas estão caminhando assim, tudo maravilhosamente bem, Deus abençoando, mas há uma fatalidade, né? O rei Uzias havia morrido e o povo agora experimenta esse momento, essa tragédia, esse desgaste na vida, né, de ficar sem um rei que o representasse de forma tão plena, tão forte, tão soberana, né? Então o profeta Isaías, escrevendo, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, em meio à tragédia, em meio à luta, em meio à adversidade, em meio às dúvidas, em meio ao medo,
é que há essa manifestação, essa visão do profeta na casa de Deus, no templo. Em falar de templo, hoje estamos tendo uma certa dificuldade de nos reunirmos, apesar de termos já a liberdade de nos reunirmos no templo para cultuarmos. Muitas pessoas têm se esquivado nessa crise, nessa enfermidade, e você vê as pessoas em todos os lugares, mas para o templo elas não podem ir. Meus irmãos, o templo, o lugar onde nós consagramos para cultuar o Senhor, ele tem um papel importante, e nós não podemos cair nessa cilada de acostumarmos com os vídeos, com as mensagens em vídeo. A ideia de Deus, quando Deus institui a igreja, é para que essa igreja cultue a Ele, que se congregue. É assim que nós vemos. A igreja primitiva não tinha um templo quando saiu, quando foi esparramada pelo mundo, mas reuniam-se nas casas, e em Jerusalém tinha-se o templo. Então, hoje a gente vê falar de ceia online. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que essa ideia, ela não é bíblica. Por quê? Nós, nesse momento de crise, podemos até usar esses meios, né? Muitas igrejas têm usado, nós não temos feito. Temos levado a ceia à casa dos irmãos, mesmo de uma pessoa, duas somente, né? Temos levado, mas nós precisamos aprender a caminhar para a casa de Deus, onde nós cultuamos ao Senhor coletivamente, onde a igreja, o corpo de Cristo, que é composta por vários membros que têm os seus dons, precisa caminhar. Então, Isaías está no templo e ele tem essa visão. Após, no mesmo ano em que morre o rei Uzias, ele vê a grandeza de Deus, a santidade de Deus. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre o encontro com Deus. Nós precisamos ter um encontro que seja marcante, como foi na vida do profeta, mas diariamente precisamos também ter o nosso encontro com Deus. Então, o profeta, ele entra no templo, talvez em um dia aparentemente para ele comum, mas ele vê a glória, a manifestação de Deus. E João, escrevendo no capítulo 12, verso 41, diz João que ele viu o Cristo, que Isaías viu o Cristo. Então foi uma teofania, uma manifestação de Deus que o profeta viu. Então, e ele viu a glória desse Deus. Quando temos um encontro com Deus real, verdadeiro, nós precisamos contemplar essa soberania, essa grandeza, esse poder, essa autoridade de Deus, porque isso implica, isso faz uma diferença enorme em nossas vidas. A partir daí, a vida do profeta não é mais a mesma coisa. A vida do profeta Isaías é mudada, e nós precisamos entender que sem esse encontro com Deus, a nossa vida não vai ser mudada. Nós não somos capazes de fazer mudanças, transformações no nível como a regeneração. Só Deus faz. Alguém disse o seguinte, que a regeneração exige tanta energia que ela vem de fora. É Deus que faz em nós essa regeneração. O profeta tem o seu chamado, ele é escolhido por Deus, ele é separado por Deus para ser um profeta num tempo difícil. Então, nesse encontro com Deus, meus irmãos, se nós não vemos, não experimentamos a grandeza de Deus, talvez possa não ser um encontro com Deus. Hoje, quando a palavra de Deus tem sido assim, muito banalizada, tem sido dita de qualquer modo, isso aqui é um referencial para nós de encontro com Deus.
e a reverência do profeta diante deste encontro com Deus. Então, quando nós temos esse encontro com Deus, nós precisamos ver essa grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Uma outra coisa que nós percebemos aqui é que o profeta se vê nesse encontro com Deus um pecador. Olha o verso 5: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, qualquer encontro com Deus que não reproduza em nós essa consciência de pecador, que não nos faz ver o nosso pecado, a nossa impureza, pode não ser um encontro com Deus real, pode ser um encontro com as emoções. Então, nós precisamos, no nosso encontro com Deus, quando Isaías vê o louvor saindo dos lábios dos serafins, né? Ele se sente pecador, ele se sente um homem digno, e ele diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, ele entende que ele não é melhor que ninguém. Eu acho que entendo que um homem que não se vê, que não se atém a um lugar adequado de humildade, de quebrantamento, né? A Bíblia diz em Mateus 5, bem-aventurado, Jesus que diz, os humildes de espírito, e esse humilde de espírito é esse homem que sente-se pecador, dependente, carente de Deus. E Isaías, ele vê-se um homem de lábios impuros. Nós que vivemos numa sociedade que é tão permissiva, né? Crianças falam coisas que não está escrito. É assim que a gente diz por aí. Achamos que temos toda a liberdade e todo o direito de falar o que queremos e o que pensamos. Quando nós temos um encontro com Deus, nós precisamos ter essa plena consciência do nosso pecado, Também nós vemos nesse encontro com Deus a manifestação da graça salvadora, redentora, libertadora do nosso Senhor. Ele diz: então o serafim voou, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. Esse serafim deixa onde o ambiente, o lugar onde ele está, e vem, toma um objeto ali que era consagrado para o trabalho sacerdotal, e toma uma brasa viva e leva, e essa brasa não queima, não fere o profeta, mas traz purificação. Esse encontro com Deus, meus irmãos, precisa trazer sobre a nossa vida essa purificação, essa cura da nossa alma, essa asepsia da nossa alma, dos nossos lábios, dos nossos olhos. E nós vamos ver que Deus, de uma forma muito especial, está tratando com o profeta, está preparando esse profeta, e é no encontro com Deus, meus amados, que nós somos tratados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos limpa, que trata conosco, e nós precisamos dar lugar a Deus para que Ele possa agir em nós, não esperar pelas pessoas. Nós vemos hoje tantas pessoas ansiosas por estar impondo as mãos, por receber o toque das mãos de alguém. Não é errado, isso é bíblico de certa forma, mas nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, que o homem é tratado diretamente por esse Deus. Ainda hoje, nós precisamos adentrar a presença de Deus. Olha o que Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O verso 22 do capítulo 10 de Hebreus diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de
fé, é cada um se apresentando diante do Senhor, se oferecendo ao Senhor. Esse é um encontro pessoal. Uma outra coisa que nós vemos nesse encontro com Deus, além dessa purificação, nós vemos esse chamado para o ministério. Muitos de vocês que verão essa mensagem talvez estão vivendo uma vida até longe de Deus. É uma forma de dizer, porque Deus está presente. E é uma oportunidade de você refletir. Isaías poderia estar vivendo uma fé, como eu já disse, ortodoxa, certa, de muitas repetições, muito correta aos olhos humanos, mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer de nós um encontro verdadeiro. Isaías é chamado, ele é constituído profeta. A autoridade, meus amados, ela vem do Senhor. A autoridade do profeta Isaías, ela veio quando ele tem um encontro com Deus, e ele é constituído profeta, e ele passa a pregar a mensagem de Deus com poder e autoridade. Muitos de nós pensamos que essa autoridade ela vem do conhecimento humano, filosófico. Não, ela vem de Deus. É Deus que nos constitui, é Deus que nos estabelece. Quando Deus chama o profeta Jeremias, ele diz assim: eu te constituí. E assim, meu amado, você que está me vendo e ouvindo, Deus pode ter te chamado um dia, e você está vivendo uma vida sua, e Deus não quer isso para você. Deus te quer fazendo a obra dele. Então, nesse encontro com Deus, meus amados, é um encontro lindo, maravilhoso. Olha, quando tivéssemos tempo, parece que o céu desceu, né? Houve uma manifestação divina. Eu lembro muito do Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós separamos muito as coisas, mas essa ideia da manifestação foi um derramar de Deus. Não havia o trono, a sala do trono de Deus estava ali. É o que Deus quer para nós, é o que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. Essa manifestação presente, o Emanuel conosco, o Deus conosco, que nos ajuda a vencer a luta, a adversidade, a tribulação, tudo. As grandes promessas de Deus é que estaria conosco. Deus nunca disse que não teríamos enfermidades. Deus nunca disse que não enfrentaríamos as situações complicadas da vida. Não. Mas Ele diz: estou com vocês até os fins dos tempos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meus amados, nós precisamos conhecer esse Deus, andar com esse Deus, experimentar dessa graça de Deus, louvar e adorar a Deus, como faziam esses serafins. Então que o Senhor te abençoe. Queremos orar, que você coloque o seu coração diante de Deus. Pai, que a tua palavra possa falar poderosamente, possa fortalecer aqueles que estão enfraquecidos, aos que estão desanimados, aqueles que estão desesperançados e desesperados. Que o Senhor, ó Deus, renove a fé. Essa renovação vem, ó Deus, quando nós temos um encontro contigo e vemos o Senhor como soberano e não como um homem. Quando nós vemos homens como homens e não como Deus, e nem mais nem menos que nós. Ó Deus, eu peço a tua graça, eu peço que o Senhor esteja abençoando o teu povo, especialmente esses
ó Deus, que tem tido compromisso com a igreja do Senhor, e especialmente compromisso contigo, e tem procurado honrar o Senhor. Que o Senhor visite o lar, a família, a casa, ó Deus, os casais, marido e mulher, filhos, que o Senhor esteja abençoando a família da tua igreja, o teu povo, ó Deus, que nós possamos a cada dia conhecer o Senhor mais e mais. Ó Deus, fala ao coração do teu povo, fala conosco, ó Deus, manifesta, ó Deus, aqueles que não têm conhecido ao Senhor de fato, que o Senhor possa trazer uma revelação divina através do Espírito do Senhor e através do encontro com a tua palavra. Ó Deus, eu peço a tua graça, a tua bênção, louvando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, no nome santo daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus.